que nem fiquei irritado. Ao contrário, com a derrota do Corinthians para o Galo, com aquele pênalti mandrake, diga-se de passagem, mas no qual o VAR fez muito bem em não intervir, porque o juiz estava ali pertinho, viu, marcou pênalti. Mas que, por incrível que pareça, e eu sei que não se falará disso, então já falo eu, o Corinthians parece que está tomando jeito. Olha só, mesmo na derrota, o Corinthians não merecia perder para o Atlético. O Atlético continua sendo decepcionante para o número de talentos que tem. A dificuldade com que o Atlético ganhou do Corinthians ontem não era para existir. E o Corinthians parece que montou um time, pelo menos para disputar o campeonato na parte de baixo e tentar se livrar do rebaixamento. Incrível, né? Corintiano que anda feliz quando empata em casa, agora perde e tem motivo para algum otimismo. É isso. O Campeonato Brasileiro vai ser muito interessante e eu torço muito pelo Fortaleza, mas vai dar Flamengo. Falando em clubes um pouco encalacrados financeiramente, vamos dizer assim, o Corinthians dentro de campo jogou bem, não é isso, Juca? Jogou direitinho, tal, jogou perdeu. Direitinho. Perdeu. Veja você, como eu falei, o corintiano estava querendo só resultado, lixando-se para o desempenho. Eu diria que desde que chegou aí o nosso Ramon Dias, o Corinthians fez ontem a melhor partida dele. Perdeu para um time que para um time não, para um elenco que tem jogadores muito melhores do que os do Corinthians, mas que ainda não formam um time respeitável. E o Corinthians se comportou muito bem, acabou perdendo num lance absolutamente duvidoso, que foi o segundo pênalti marcado para o Galo. Aliás, curioso, né? Porque mesmo o primeiro pênalti que foi, mas muito antigamente, Zé Trajano há de se lembrar, se o jogador metia a mão para defender uma eventual bolada no rosto, não se marcava o pênalti, porque era um gesto de defesa. E foi mais ou menos isso que o Rodrigo Garro fez. Uma bomba do Hulk vinha na cara dele, ele meteu a mão. Cortou, interceptou o caminho da bola que ia em direção ao gol. Pênalti indiscutível. Mas o Corinthians, fato é que se o Corinthians jogar contra os times do campeonato que o Corinthians disputa, como jogou ontem, lá no Terreirão do Galo, o Corinthians escapa da segunda divisão. E registre-se, a gente fala do péssimo gramado do Castelão, a gente fala do péssimo gramado da Fonte Nova, a gente fala dos péssimos gramados, coitado do Grêmio, está tendo que enfrentar, porque está sem casa. O gramado do estádio do Galo é um horror, é uma vergonha, um estádio novinho ter esse gramado. E aí volta aquela discussão. O que é menos ruim? Jogar num buraco como aquele que tem lá no Terreirão do Galo, ou jogar na grama artificial do campo do Palmeiras, do campo do Botafogo, do campo do Atlético Paranaense? Do ponto de vista do espetáculo, é melhor jogar no gramado artificial. Agora, é claro, o ideal seria que todos os gramados fossem naturais e fossem bons gramados, como é o do Morumbi, como é o do Corinthians, como são tantos. Mas é uma vergonha que a gente dispute o Campeonato Brasileiro em gramados desse tipo. O gramado do Fortaleza e São Paulo era um esculacho, um negócio absurdo. É um negócio surreal. Assim, não tem como explicar que aquele gramado é aprovado para um jogo de Série A. Não, e o puxadinho no corner? Puxadinho no corner, o tapetinho. Não, isso é o símbolo de como era um negócio absurdo. É. Um remendinho, assim, um remendo. Ó, só disso que vocês estão falando, ó. Jogo do Grêmio, jogo do Fortaleza, jogo do Galo. São 3 gramados muito ruins num campeonato com 20 jogos. É isso? Com 10 jogos. Isso. 30% dos campos são uma porcaria. Se não falei de outros que talvez sejam também. Mais, dá pra gente pôr mais aí. Ainda que agora o Maracanã tá numa boa fase, mas vira e mexe o Maracanã. A arbitragem que nesse período de Brasileirão foi uma tentativa de rodízio de hábitos ruins, né? Com os principais fora da escala. Agora, eu dou um desconto pro Grêmio, porque o Grêmio tem que tentar mandar a primeira vez em Chapecó. Aí vai lá, cai uma tormenta. O Grêmio não tem casa, né?
Não, o Grêmio é vítima. Estou de pleno acordo, o Grêmio é vítima. Eu ressaltei. O Grêmio não tem culpa nenhuma. Exato. O Grêmio está correndo atrás de estádio, agora vai jogar no Couto Pereira, pela Libertadores. A situação do Grêmio é inteiramente diferente. Né? O Grêmio foi vítima, inclusive, do Inter, né? Em nome de preservar o gramado. Ficou feio. Ficou feio. Em relação aos gaúchos, a gente aceitaria qualquer coisa. Mas em relação não é possível. O Castelão há anos que está assim. Prejudica o próprio Fortaleza, que é um time que gosta de jogar com a bola. Né? O Fortaleza está invicto dentro de casa nesse gramado aí. Detalhe. O Ceni reclamou do gramado da Fonte Nova também, recentemente. Também, Fonte Nova, outro gramado ruim. O Trajano, Juca falou sobre os pênaltis que foram e que não foram, só para passar rapidamente, e a gente fala um pouco dos times que estão lá embaixo, mas eu vou repetir o que eu falei aqui e vou falar. Eu não reclamo mais de pênalti, porque no Brasil, encostou no cara, o cara caiu, deu 3 piruetas, é pênalti. Qualquer coisa dentro da área é pênalti no Brasil. Virou isso aí. E também não reclamo mais. E também não reclamo mais de pênalti mal batido. Você viu a japonesa batendo pênalti? Foi uma coisa inacreditável. E o que eu acho curioso é a goleira brasileira fez uma defesa. Não, a goleira brasileira não defendeu. A japonesa atrasou a bola para ela. Né? Então, eu também não reclamo mais de pênalti mal marcado, bem marcado, supostamente pênalti, né? E porque, olha, são duas grandes lambanças no momento do futebol brasileiro. Nós falamos a primeira aí do gramado, né? A gente vem falando de gramado faz tempo. A situação só piora. E esse jogo do Grêmio também, o Grêmio deu um azar tremendo, porque caiu um pé d'água. O gramado já é horroroso. Caiu um pé d'água tremendo durante o jogo. E o VAR. E a arbitragem. São dois problemas que a gente vem enfrentando faz tempo, e rodada após rodada, e a gente volta falando disso, porque não dá para não deixar de falar. Porque sempre tem um incômodo muito grande. Você vê, o Juca o tempo inteiro está insistindo que não foi pênalti. Talvez não tenha sido, mas esse pelo menos não teve a influência. Esse é não ter a influência do VAR já me deixa um pouco mais tranquilo, mais satisfeito, apesar que vai ficar sempre a discussão se foi ou não foi. Mas são dois dilemas que nós estamos enfrentando no Campeonato Brasileiro. É muito difícil você dirigir um time. Agora, em defesa até dos técnicos, que eu estou gostando, que estão vindo técnicos de divisões que ninguém dava bola para eles, tomava conta no Sub-20. Esse técnico do Cruzeiro era assistente do Coelho lá no Corinthians, veja você. Né? E eles são estudiosos, eles se preparam, ninguém olhava para eles, dava bola. Mas é muito difícil você organizar um time, levar o time a campo, aí o time enfrenta um gramado como esses e um VAR como esse. É complicado. É, realmente duríssimo. Ô, Mauro, depois eu passo para o Danilo também. Fluminense reagindo. Do seu jeito, são 3 vitórias seguidas. Nada mal, ganhou do Palmeiras, não é pouca coisa. Ganhou agora do Bragantino fora de casa, 1-0 ali, pimba, pimba, pimba. E o Grêmio também, dando uma reagida, que deu uma embolada boa ali, como disse o Trajano, ali embaixo. O Grêmio já tinha feito um jogo com o Corinthians que acho que não mereceu perder. Merecia vencer. O São Paulo também jogou bem. Né? Também fez um bom jogo com o São Paulo, perdeu muitos gols, né? O Grêmio acho que deu uma melhorada, tem toda essa questão de ficar itinerante, não poder jogar no mesmo lugar. Eu só não entendi por que também que o Grêmio fica trocando tanto, não escolher um local, por exemplo. Por que não jogou em Bragança Paulista durante um período, quando o Bragantino ofereceu, inclusive, sua estrutura, né? Ficava lá sediado, jogava ali, evitava viagens, já fez troca com o Botafogo, de mando de campo, né? Os dois jogarem fora, mas os dois mandos acabam sendo na prática do Botafogo, um jogo em Cariacica, o outro vai ser em Brasília. Enfim, acho que tem algumas escolhas aí que poderiam ser melhores nesse momento crítico do Grêmio, mas independentemente disso, o time tem se apresentado melhor e reagido. E o Fluminense se mobilizou, teve 51 mil pessoas no Maracanã, encarou o jogo com o Palmeiras como tinha que ser, era uma decisão, era o jogo da virada. Vencer o Palmeiras era fundamental para o Fluminense trazer a sua torcida para o lado e mostrar que podia reagir. Tem a presença do Thiago Silva, não jogando como seria com o Fernando Diniz, com aquela famosa linha alta, todo mundo no campo do adversário tem que correr atrás de jogadores velozes. O Mano
evidentemente monta um sistema que protege um pouco mais e absorve a experiência, a liderança e a qualidade, né, de um zagueiro que é um dos melhores do mundo, mesmo veterano, ele é um cara meio fenômeno, né, vai fazer 40 anos no mês de setembro e continua sendo um jogador realmente muito bom. Então o Fluminense soube aproveitar isso tudo e surgiu mais um garoto, agora um goleador, o menino Cauê, fazendo o gol em todos os jogos. Aí já vence aí o Bragantino, que é um time extremamente, sei lá, esquisito, né? Altos e baixos. Você pensa que o Bragantino vai, nunca vai. Não sei. Acho que falta camisa, falta carisma, falta torcida, falta tudo. Tem dinheiro, estrutura multinacional, mas não tem. Não tem. Os antigos narradores diriam que falta um certo elan à equipe dentro de campo, né? Time meio banana, né? Fala português, claro, meio banana. E aí toma o gol e perde, tudo bem. Enquanto o Flamengo eles jogam melhor. É coisa curiosa. O goleiro vira Neuer, essa coisa toda. Isso tem uma coisa com o Flamengo impressionante. Ontem não jogou o goleirão. O Cleiton, né? Que é meio também cheio de altos e baixos. Simboliza bem o que é o time do Bragantino. Mas venceu, falar e venceu. Não é todo mundo que ganha do Bragantino. O Bragança Paulista, apesar dessa postura meio altos e baixos do time do interior paulista. Então o Fluminense acho que vai acabar saindo, cara. Tá num ritmo legal para sair. E há de se elogiar, eu já critiquei em outras ocasiões, né? A torcida que foi no show de pagode foi no jogo dessa vez. 51 mil pessoas foram ao Maracanã, gente. Criaram uma atmosfera muito favorável para o Fluminense, ruim para o Palmeiras, jogando de fato na casa do visitante, como visitante, a casa do adversário. Em contrapartida, foram menos de 20 mil pessoas no sábado à noite ver o líder até então, que era o Botafogo. Contra o Cruzeiro. Jogo bom, cara. O Cruzeiro é um dos melhores times do campeonato, cheio de reforços. Era um jogo assim, muito legal para você ir lá torcer pelo Botafogo. Foram menos de 20 mil pessoas, menos de 17 mil pagantes. Então eu fico pensando aqui, o que motivaria o cara que torce pelo Botafogo a ver o time jogar? Não esses que foram, esses estão de parabéns. Até aplaudiram o time no final, não encheram o saco, entenderam que num campeonato isso acontece. Esse tipo de noite ruim, Cássio fechando o gol e perder, acontece. Mas os outros que não foram, o Botafogo tem mais torcedores do que 19 mil. Não dá para entender. Os caras não vão no jogo desse. Vão quando, então, ver o Botafogo jogar? Sábado à noite. Difícil não é sábado à noite, não, irmão. Difícil é quarta à noite, que na quinta tu tem que acordar cedo para trabalhar, ir para a escola, faculdade, para os seus compromissos. Poucas pessoas trabalham domingo de manhã. Então, sábado à noite é bom. Você vai ao jogo, você tem tempo para voltar para casa, dormir até mais tarde, dá para sair para tomar uma cerveja depois, fazer o que você quiser. Então, lamentável a ausência de boa parte da torcida do Botafogo e de parabéns à torcida do Fluminense, que levou 51 mil pessoas sendo recém-saído da lanterna. O Fluminense tinha acabado de sair da lanterna e atraiu esse público no Maracanã quarta-feira, e certamente isso foi muito importante para derrotar o bicampeão brasileiro, o Palmeiras. E era um senhor jogo, né? Cruzeiro e Botafogo. Fala. Só para completar o que o Mauro falou, o Botafogo fechou o primeiro turno em 13º em média de público. 13º. Com esse dado aí, com 19.319, é a média do Botafogo no Newton Santos. O Bragantino, que a gente fala tanto, fechou o primeiro turno em 20º em média de público. Último lugar, com 5.536 pagantes por jogo. Isso explica muita coisa.